Quero desejar um ano extraordinário para todos vocês. Que seja de fato, queridos, um ano de bênção na tua vida. Mais do que um novo ano, meu desejo é que você tenha de fato uma nova vida. Que você possa em 2020 alcançar tudo aquilo que você não alcançou em 2019 e que você acrescente em 2020 mais do que você tinha como expectativa em 2009. Que seja um ciclo de verdade na tua vida, um ciclo de honra, um ciclo de restituição, um ciclo de bênção. Que tudo aquilo que você carrega aí no teu coração, ainda que esteja um pouco acobertado por talvez você ter vivido um ano difícil, que resgata isso, tira a poeira, tira aquilo que é escombro, desenterra aquilo que eventualmente você já tem enterrado na tua vida por não acreditar mais, querido. Eu creio, Senhor, que é um ano onde o Senhor vai fazer milagre na vida da tua igreja, Senhor. Um ano onde o Senhor vai operar abundantemente nos nossos corações, Senhor. Eu coloco, Senhor, cada coração no teu altar, meu Pai. Tu és um Deus onisciente, Senhor. Conhece, meu Pai, aquilo que cada um precisa, cada necessidade, Senhor. Quer seja financeira, meu Pai, quer seja familiar, quer seja uma cura, meu Pai. A tua igreja, Senhor, é o lugar, meu Pai, para que o Senhor se manifeste, meu Pai. E aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para mais um ano experimentarmos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Mais um ano o Senhor cuidou das nossas vidas, Senhor. E mais um ano eu tenho certeza que o Senhor continuará cuidando de nós, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. A expressão dos nossos corações nesse momento, meu Pai. Obrigado. Gratidão por tudo, Pai. Amém. Amém? 2020, queridos, um ano novo, ciclo novo, vida nova, cabeça nova, mente nova, projetos novos, perspectivas novas, esperanças renovadas. Então você perceba que é tudo novo, tem que ser tudo novo. Eu não posso iniciar um novo ano com os mesmos pensamentos, os mesmos aborrecimentos que eu tive, ainda que eu tive em 2019. O convite de Deus, queridos, para a minha vida e para a tua vida é um novo. Não importa se você conseguiu resolver, se você não conseguiu resolver. O propósito de Deus é o convite de Deus que a gente olhe para frente. Você não precisa abrir a tua Bíblia, mas em Mateus 9, 16 e 17 diz assim: não se põe remendo novo em roupa velha. Não se põe remendo novo em roupa velha. E diz assim: não coloca vinho novo em odres velhas. Então o convite de Deus para a minha vida e para a tua vida, se nós quisermos viver o novo dele, nós precisamos abrir mão do velho, dos velhos hábitos, dos velhos padrões de pensamentos, porque é só dessa maneira que a gente vai experimentar o novo de Deus, querido. Então o meu convite para a igreja nesse primeiro culto é: olhe para frente. Esqueça 2019. 2019 já foi, vai ficar na história. Se é uma história boa, se não é uma história tão boa, sinto muito, mas já foi. O convite é assim: vamos olhar para 2020. Nós temos 365 dias do ano para alcançar aquilo que você estabelecer no seu coração. Tirar aquela mente limitada, limitante, os pensamentos de que não vai, já tentei, e enterra isso, querido. O convite de Deus é: esquece 2019, olhe para 2020 como uma infinidade de oportunidades que você vai ter para viver. Eu creio de fato, queridos, que para a nossa vida é um ano de colheita, queridos, é um ano de honra para a tua vida. E não falo isso para você ouvir algo que te agrada, eu acredito nisso. E você precisa acreditar nisso na tua vida. Mais do que um ano de você pedir bênçãos,
Talvez seja um ano de você reivindicar a Deus tudo aquilo que você semeou em 2019. A Bíblia diz lá em Salmo 126, 5, os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Chorou ano passado, querido? O mundo caiu nas suas costas, ficou desesperado, vai colher com alegria. É isso que o salmista nos garante, é isso que a Bíblia nos promete. Por isso, olha para 2019, o caos que você viveu, sementes que você lançou, perseverou, insistiu, está aqui hoje, olhando com o coração renovado para esse novo ano, querido. Na vida são ciclos de semeadura e de colheita. Semeadura, eu não colhi nada o ano passado, mas você semeou. Então você vai colher certamente em 2020. Você teve um esforço para semear, agora você vai ter um esforço para colher. Esse é o processo da agricultura. Quem faz o milagre é Deus. O agricultor vai na terra, ele prepara a terra, prepara o solo, joga a semente, cuida da semente, cuida da terra, reina a terra. Agora, quem faz a semente germinar é Deus. Então não se preocupe em entender como é que Deus vai transformar as suas lágrimas em alegria. Ele vai. Se você semeou em 2019, você pode ter certeza de que você vai colher em 2020. Assim como é o trabalho do agricultor, colher aquilo que você semeou é um trabalho de Deus? Não, é um trabalho seu. O seu trabalho foi semear, agora o teu trabalho é colher. Isso significa que você vai ter que arregaçar a manga, ter atitude, ter uma mentalidade positiva, ir para a guerra e conquistar aquilo que é teu, porque você semeou lá no ano passado. Amém? O tema que eu quero ministrar nessa nossa primeira reunião, eu queria recomendar que você, depois que recebesse esse áudio, que você, todas as vezes que você pensar em desanimar nesse ano, você ouça esse áudio de novo. Eu preparei essa ministração sobre orientação de Deus de uma maneira especial, para que essa primeira ministração seja o suporte, o oxigênio, a força que você vai ter que precisar em 2020 para você colher aquilo que você semeou no ano de 2019 e mesmo nos anos anteriores. Então o tema é: seja fiel às promessas que fez a si mesmo. Aqui está em Deuteronômio 23, 23, diz assim: o que saiu da sua boca guardarás e o farás. Quais os compromissos que você assumiu com a sua vida nesse final de ano, querido? Se você não assumiu, você precisa assumir. A nossa tendência é fazer uma promessa para Deus. E a nossa tendência é, às vezes, esquecer aquilo que nós prometemos para nós mesmos. Com o que você se comprometeu nesse novo ano, querido? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no teu trabalho, no teu negócio. Quais foram os compromissos? Querido, porque você não assumiu o compromisso com Deus. O compromisso que você pode assumir com Deus, sim, Senhor, eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o compromisso com Deus. Agora, com você mesmo, tudo aquilo que você assumiu compromisso não foi com Deus, foi com você. Então o tema assim, seja fiel a você, não é fiel a Deus. Seja fiel à tua história, seja fiel à tua família, seja fiel a esse novo ciclo que está se iniciando diante da tua vida. O que você falou para você, querido? Porque às vezes o que falta para que a gente consiga de fato transformar a nossa vida é ser fiel àquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer. E que não depende de outro, não depende de Deus, depende de nós. O que você se comprometeu? Eu vou me dedicar mais no meu trabalho,
eu vou ter uma agenda com a minha família mais equilibrada, eu vou me dedicar mais no meu trabalho, eu vou estar mais perto de Deus, eu vou estar mais na igreja. Queridos, são promessas que você assumiu com você mesmo. São contratos, são pactos, são alianças que você assumiu com você mesmo. E você não pode ser infiel com a sua própria vida. Eu quero desenvolver nesta manhã essa ideia, essa visão, esse conceito das promessas que você precisa manter fiel no teu coração, se de fato você pensa e deseja ter um ano extraordinário. Normalmente o que nós fazemos é promessas para Deus, nossos caderninhos, as nossas anotações, tudo aquilo. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso, eu prometo para o Senhor que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Legítimo, legal, vamos manter nesse processo. Agora você tem que ter um caderninho e vai escrever nesse caderninho quais são as promessas que você assume, você com você mesmo. Nós não podemos negligenciar os compromissos que nós assumimos com a nossa própria vida. Seja fiel à tua história, seja fiel com o teu ano, seja fiel com esse novo ciclo que Deus nos presenteia, para que a gente viva um 2020 extraordinário. O problema é que passa o tempo, a gente contagiado emocionalmente com as festas, com a tradição, com as crenças, com a religiosidade, a gente vai, de uma maneira espontânea, lançando palavras e depois a vida, que é a vida real, continua, a gente acaba esquecendo aquilo que a gente falou. E se de fato algo saiu da tua boca, que veio do teu coração, certamente é algo que você sabe que você tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer em 2020 e eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu vou estar sendo injusto comigo mesmo. Não é com a minha família, não é com a igreja, comigo. E você é a pessoa mais importante que existe na face da terra. Se você não estiver bem, nada vai estar bem. A sua família não vai estar bem, as suas finanças não vão estar bem, o relacionamento no teu casamento não vai bem. Então não tem jeito, nós temos que, depois de Deus, ser a pessoa e viver a pessoa mais importante que tem nessa terra. Eu tenho uma mania de falar comigo mesmo, eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu falo comigo mesmo. Às vezes eu falo assim, Senhor, esse projeto seu, esse é o melhor que você pode dar mesmo para esse negócio aí? Será que você não pode ir um pouquinho mais além, não? Será que... Eu olho falando no espelho, querido, coisa de louco. Senhor, por que você está pensando isso? De novo esses pensamentos? Eu tenho essa tendência, querido, de olhar no espelho e falar, Luciano, o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com esse projeto? Por que você está pensando isso? Quantas vezes, querido, eu saio um pouco mais cedo do trabalho, no meio do caminho, falo, por que eu saio esse horário do trabalho? Tem coisa para eu fazer lá, que eu deveria fazer, que eu vou empurrar para o outro ano, para o outro dia, para quê? Quantas vezes não dei rec? Voltei lá. Porque às vezes a conversa que a gente tem que ter, querido, é com a gente mesmo. Não é com Deus, não é com o nosso cônjuge, é com nós mesmos. Chega o ano assim, qual é a tendência de 2020? Amanhã é segunda-feira, dia 6. Qual é a tendência, querido? Da preocupação começar a ruminar a gente, sim, certo? Já sabe o que tem que fazer, acabou festa, a vida real agora continua. Para, não perca a lucidez, mantenha-se sereno, confiando naquilo que Deus está dizendo para você nessa manhã, de que 2020 vai ser um ano extraordinário. Eu tenho um prazo para resolver isso, eu tenho uma conta para pagar dia 10, sexta-feira que vem. Mas se eu não conseguir pagar dia 10, o mundo vai acabar. Não. Você tem conta para pagar semana que vem? Eu também tenho conta. Você tem dinheiro? Não tem dinheiro? Não vai acabar o mundo por causa disso. Tudo que o diabo faz é
que você entre num estágio de desespero, você perde a sua lucidez, pronto, você vai perdendo um dia útil, extraordinário, de um novo ano maravilhoso que Deus vai fazer na tua vida. Então, conversa com ele, pera, domingo, ok, segunda-feira, por que eu estou ansioso? Eu não devo, não posso ficar ansioso. Eu vou resolver esse negócio aqui. Eu vou me dedicar para resolver esse negócio aqui. Eu semeei lá em 2020, eu vou colher em 2020. Melhor conversa, queridos, que a gente pode ter é com nós mesmos. Não é com Deus, querido. É quando a gente tem coragem de olhar para nós no espelho e falar, mas que papelão que você está fazendo, hein, Luciano? Ansioso, preocupado. Tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, tudo aquilo que ainda Deus vai fazer, você está de novo começando mais um ciclo do mesmo jeito? Ah, desculpa, Luciano, sai da minha frente, porque eu me recuso a continuar olhando para você, se você continuar se comportando da maneira com que você está se comportando. Você vai ver, querido, como eu às vezes, você vai ter vergonha de você mesmo. Porque a gente perde tanta lucidez, a gente deixa as nossas emoções tão soltas, que a gente acaba criando um vício de pensar e sentir sempre as mesmas coisas. E eu aprendi a conversar comigo mesmo lá com os salmistas. Lá em Salmos 42:11, o salmista estava meio agitado, ele falou assim, minha alma, por que você está abatida? É ele conversando com ele mesmo. Minha alma, por que você está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus. Então a Bíblia nos ensina que a gente tem que falar com a gente. E que às vezes essa conversa, talvez um pouco desagradável, vai trazer respostas que só perguntas que a gente fizer a nós mesmos vão acontecer. Porque às vezes, queridos, a gente está esperando uma resposta para Deus, a resposta não está em Deus, a resposta está em nós mesmos. As melhores respostas que nós recebemos da vida vêm através das perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Já se perguntou por que seu 2019 foi do jeito que foi, querido? Independente se foi bom ou independente se não foi tão bom. Você já perguntou para você mesmo, olhar para o espelho assim, cara, por que meu ano faz um ano assim? Por que mais um ano parece que eu vivo em ciclo que eu não saio do lugar? Faça essa pergunta, querido. Você vai receber resposta que vai te surpreender. Entendi. Se Deus é Deus e a minha vida continua mais um ano encalhada, é porque talvez eu não tenha sido fiel com os compromissos que eu assumi no início do ano. Invariavelmente, você vai ver que as respostas vêm da nossa negligência, das promessas que nós assumimos com a nossa própria vida. E voltando um pouquinho para o texto, o que saiu da sua boca guardarás, e o farás. Toda promessa que você fez a si mesmo, você tem que guardar. Não abrir mão, não esquecer, não negligenciar. Então eu sugiro que você, se ainda não tem, eu tenho certeza que você deve ter um cantinho de oração, você deve ter algum hábito de registrar algumas coisas. Se você ainda não tem, compra um caderninho na Calunga, fala assim, cara, aqui é os compromissos, não é com Deus, mas é com a minha própria vida, com a minha própria história, com o meu próprio destino. Porque se você negligenciar as promessas que você fez a você mesmo, você está negligenciando o teu futuro. E lá na frente, desculpa, querido, não adianta reclamar, não adianta pedir para Deus. Então, o versículo nos orienta a ser fiel no quê? No guardar e no fazer. Então, você precisa fazer promessas para você mesmo, fazer isso, vou fazer isso, não, eu vou fazer isso.
Ok, guarda esse negócio para não esquecer, porque nós somos absolutamente especialistas em ficar mudando as coisas. Depois que eu guardei, como é que eu guardo esse negócio que, cara, está sempre na minha cabeça, sempre no meu coração, sempre na minha cabeça, sempre no meu coração. E aí eu tenho o esforço de executar. E eu quero me aprofundar mais sobre esse versículo com você. E por que nós desistimos, queridos? Por que normalmente nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Por que a gente abre normalmente mão de coisas importantes das nossas vidas? Porque tudo isso que sai da nossa boca, queridos, nada mais é do que vontade. Mas nada mais do que desejo. E é por isso que logo vem as lutas, logo vem as adversidades, logo vem os ventos contrários, e eu faço o quê? Eu esqueço. Não vai dar certo. Mas eu já tentei o ano passado, não deu certo, esse negócio aqui eu acho que não é para minha vida, eu acho que a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo, querido. Toda vez que eu assumo compromisso na minha vida através de desejo, os desejos eles escapam entre os nossos dedos. Aí a gente vive um ciclo virtuoso, onde nós desejamos as coisas, onde nós desistimos das coisas, voltamos a desejar as coisas e a gente acaba novamente desistindo das coisas. Enquanto você não tomar uma decisão de viver não pelos desejos, mas pelos compromissos, pelos contratos, pelas alianças que nós estabelecemos conosco mesmo, querido, aí você vai ver que ainda que venha ventos contrários, você vai continuar sendo fiel às tuas promessas. Não se esqueça que o tempo, queridos, é o ativo mais valioso que nós temos na face da terra. O tempo é cruel, o relógio não para. Foi festas, foram comemorações, agora a vida verdadeira, ela prossegue. E nós não podemos e nós não devemos desperdiçar esse tempo que é um ativo precioso em nossas vidas, vivendo baseado nos nossos desejos e nas nossas vontades, senão a gente vai desperdiçando esse ativo que é o tempo, querido. E eu e você, nós precisamos tomar decisões firmes de mudanças em nossas vidas. Se 2019 não foi um ano que você sonhou, querido, glória a Deus por isso. Você está aqui para você olhar para 2020 e fazer de fato 2020 um ano diferente para a tua história. E eu quero ensinar você nessa manhã como é que você pode transformar um desejo numa realização na tua vida. Se você aprender, queridos, biblicamente, com aquilo que eu vou te ensinar, e se você ouvir esse áudio quantas vezes for necessário para você colocar em prática aquilo que você vai ouvir aqui nesta manhã, eu garanto para você que você vai realizar aquilo que você quiser na tua vida. Não existe impossível para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Impossível existe para essas pessoas que não têm Jesus, para essas pessoas que não estão salvas, para essas pessoas que não têm o Espírito Santo, para essas pessoas que não são filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Então a palavra impossível, se ela hoje ocupa algum espaço na tua mente, é uma mentira. Então, na minha vida e na tua vida, de fato, tudo nasce num desejo. Então, não estou dizendo aqui que o desejo não é importante, é absolutamente importantíssimo. Você ter desejo e você ter vontade. Só que eu não posso parar aí. Eu tenho que dar um passo a mais. Eu tenho que transformar esse meu desejo numa crença. Eu tenho um desejo de prosperar em 2020. Isso é um desejo. Agora, eu acredito que eu vou prosperar em 2020. É diferente.
E tem um processo para isso. Como é que eu transformo um desejo numa crença? E depois, como é que eu transformo essa crença numa realização? Porque senão eu vou ficar simplesmente acreditando que eu vou prosperar em 2020, só que eu vou ficar acreditando. E eu preciso realizar. E para que eu realize, eu preciso ser fiel nos compromissos, nas promessas que eu faço com a minha vida e com a tua vida. Então, se você não assumir o compromisso com você mesmo nesse ano, querido, ouça essa palavra, se ela fizer sentido no teu coração, assuma um compromisso. Cara, eu vou, custe o que custar, eu vou colocar isso em prática na minha vida. Porque eu creio na verdade de Deus, eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que me liberta. E se eu estou preso em algum cativeiro de miséria, de desonra na minha vida, eu quebro através da promessa que eu vou fazer para a minha própria vida, de mudar a minha história. Então você tem 3 fases para prosperar ou para alcançar aquilo que você quiser em 2020. A primeira é ter um desejo. Fala comigo, desejo. Segunda é ter crença, fala crença. Terceira é realização, fala realização. Se você, nesse novo ano, trabalhar dentro desses 3 pilares, eu garanto para você que você vai fazer de 2020 o melhor ano da tua vida. Lembra de Pedro? Pedro estava no barco, veio a tempestade, estava todo mundo desesperado. Jesus apareceu andando sobre as águas. Todo mundo pensou que fosse um fantasma. Jesus disse assim: calma, gente, sou eu. Naquele momento em que Pedro ouviu de Jesus que era ele, Pedro teve um desejo. Qual foi o desejo de Pedro? Andar nas águas e até Jesus. Era um desejo. Até porque ele falou assim: Senhor, se és tu mesmo, me chama que eu vou. Então nasceu um desejo, eu tenho vontade. Agora, Senhor, o Senhor mesmo me chama que eu vou. Então esse é um desejo. Aí ele teve que dar um passinho a mais. Ele precisou transformar aquele desejo numa crença. Qual é a crença? Eu vou ficar sobre as águas. Porque senão ele ia ficar no barco. Se ele não acreditasse no sobrenatural de Jesus, em sustentá-lo dentro da água, ele ia ficar dentro do barco. Então, de um desejo, de uma vontade que ele tinha de ir até Jesus, ele subiu um degrau, ele acreditou. Saiu do barco, viveu, realizou aquilo que era um desejo, que é andar sobre as águas e ir até Jesus. Em que momento ele afundou? Deixou de acreditar. Sabe quando a gente afunda na vida? É quando a gente deixa de acreditar. Por causa de circunstâncias, por causa de palavras, por causa de notícias, por causa de que as coisas não estão dando certo. Pode ver, se você afundou em 2019, é porque você deixou de acreditar naquilo que era prioridade em realizar na tua vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter desejo, vontade. Eu tenho um desejo em 2020 de ser promovido no meu trabalho. Legítimo, querido. 2 coisas para você estabelecer qualquer coisa na tua vida. Nunca, jamais prejudique ninguém. Segundo, nunca, jamais viole as leis de Deus. Qualquer coisa que você pensar em fazer, tirando essas 2 barreiras, você pode estabelecer no seu coração aquilo que você quiser. Então é fundamental que nesse 2020 a gente tenha desejo. E eu falei as minhas duas últimas ministrações, e falei lá no batismo, e falei no último culto aqui de 2019, do teu propósito. E aí eu volto a recapitular, sem ser cansativo, repetido ou redundante, quais são os seus desejos para 2020.
2020. O que você quer? Como é que você quer chegar em 31 de dezembro de 2020? Porque do que vale a vida, queridos, se a gente não saber o que a gente quer da vida? Do que vale ter um mapa na minha mão se eu não sei para onde eu quero ir? Não serve para nada. Então tudo nasce no desejo. Tudo nasce no desejo. Agora eu tenho um segundo passo, que é um passo tão importante quanto você ter um desejo, que é transformar esse desejo numa crença. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque desejo é algo que naturalmente a gente desenvolve, quer seja até pela necessidade que a gente tem. Agora eu tenho que acreditar, porque é duas coisas muito diferentes, queridos. Uma coisa eu falo para você, 2020 vai ser financeiramente o ano mais extraordinário da minha história. Tenho vontade, claro, todo mundo tem vontade. Agora acreditar nisso, aí e não tem nada a ver com fé isso. Você vai entender isso. Uma coisa é crença, outra coisa é fé. Agora nós temos que transformar esse desejo numa crença. Eu preciso acreditar nisso. Para que você transforme um desejo numa crença, esse teu desejo tem que ser uma obsessão. Você tem que saturar a tua mente, você tem que saturar o teu coração, que são as suas emoções, através desse desejo. Esse desejo ele precisa ser diariamente cravado no teu consciente, tem que ser diariamente cravado no teu subconsciente, para que esse desejo passe a se tornar vivo dentro de você. Não simplesmente por uma vontade, mas por uma decisão, que eu legitimamente creio na possibilidade disso acontecer na minha vida. Sabe o que eu faço? Que eu já há tempo eu faço? Quando eu tenho um desejo que não viola o direito das pessoas e não viola as leis de Deus, eu escrevo, eu cristalizo, eu registro os meus desejos no papel e todos os dias eu fico falando desse cara. Eu acordo de manhã às minhas 4:30 da manhã, a primeira coisa que eu faço depois das minhas orações é olhar para os meus desejos e fico falando para os meus desejos. Eu vou alcançar isso na minha vida. Eu vou conquistar isso na minha vida. Eu vou realizar isso na minha vida. E faço isso todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Você sabe que o teu subconsciente ele trabalha quando você está dormindo. Quando você está dormindo, o teu consciente está dormindo com você. E de tanto você vai falar, esse negócio, onde vai estar cravado esse negócio no seu? Quem guia a tua vida é teu consciente ou inconsciente? Subconsciente. Todas as nossas decisões que nós tomamos na nossa vida são racionais ou são emocionais? Todas as nossas decisões, 90% das nossas decisões que nós tomamos na nossa vida, são racionais ou são emocionais? Emocionais. Por isso que você pega um cara que fuma, e não tem nada contra quem fuma, cada um cuida do templo do Espírito Santo como queira, você olha do outro lado, você vê um cara amarrado numa cama, numa UTI, cheio de cano. Você sabe que você está indo para a mesma direção e você não para de fumar. Racionalmente você sabe que você não deveria, mas você fuma. Isso é produto o quê? Da mente consciente ou fruto da mente inconsciente? Consciente. Inconsciente. A consciente é a razão. A subconsciente, na maioria das vezes, está atrelada com alguma emoção. E é por isso que é tão difícil abandonar o vício, se eu não trabalhar a minha mente subconsciente. Então, quando eu tenho um desejo, que eu preciso transformar esse desejo numa crença, ou seja, mais do que uma vontade, eu acredito nisso, eu escrevo no papel, e enquanto esse negócio não se tornar vivo dentro de mim, eu continuo insistindo com esse mesmo processo. Eu fico saturando a minha mente. Então é um esforço que eu e você, nós precisamos fazer, e não depende de Deus, depende de nós,
transformar os nossos desejos em nossas crenças. Se eu não transformar o meu desejo numa crença, a minha vida vai ser conduzida pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Logo, vai vir um vento contrário e a gente vai deixar de ser fiel para as promessas que nós realizamos para a nossa própria vida. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Deuteronômio, por que guardar? Porque o desejo é assim, você lança e vai embora. Não, segura no teu coração, segura na tua mente, não abra mão, trabalhe nesse teu desejo. Não esqueça desse compromisso. Então, a primeira coisa que você precisa, ou a segunda coisa que você precisa para transformar seu ano, a sua vida e fazer de 2020 um ano extraordinário, primeiro, ter desejo. Depois, o segundo esforço é você transformar esse desejo em crença. Eu preciso acreditar nisso. Eu acredito nisso. Vai acontecer. Até, e defina um prazo, querido. Até tal dia, esse negócio vai acontecer. Vai acontecer. Eu falo, eu ouço, eu olho no espelho, eu falo. Está alinhado com Deus? Está alinhado com Deus? Estou prejudicando alguém? Estou violando, não é legítimo Deus? Então vai acontecer. E esse negócio vai começar a ter vida dentro de você. Sabe o que acontece quando esse negócio ter vida dentro de você? Vai vir um vento contrário, você vai lembrar dessa tua crença, fala, nada muda a direção que eu tenho para viver isso, que eu acredito que eu vou viver. E aí, queridos, pode vir vento contrário, pode vir notícia, pode vir o que é que seja na tua vida, se isso não é um desejo, você não vai perder a tua lucidez e esse teu foco. E de tanto você exercitar esse teu processo, você vai começar a acreditar naquilo que nasceu como um desejo para você. Eu vou fazer de 2020, de fato, melhorando a minha história. Sou filho de Deus, sou salvo, moro no céu, o Espírito Santo habita dentro de mim, tenho cérebro, tenho dons, tenho talentos. Por que está errado? O mundo tem um mar de oportunidades, infinitas oportunidades de eu realizar, de eu alcançar, de eu fazer. O que está errado nesse negócio? Vou fazer, vou realizar, vou conquistar. Promessa que você precisa assumir com você mesmo. Lembra, queridos, que quem conduz a minha vida e a tua vida são as nossas crenças. Eu vou na direção daquilo que eu acredito. E as nossas vontades, os nossos desejos não permitem que a gente tenha consistência nos nossos passos. Então perceba que Deus não apareceu nesse processo ainda. Ele vai aparecer, porque sem Deus não consegue fazer nada. Mas até aqui depende da gente. Esforço da gente. No comecinho vai ser difícil. Claro que vai ser, querido. É um exercício, é um processo. Esse negócio tem que virar um hábito. Sabe como é que vira um hábito na tua vida? É a insistência, a perseverança, é fazer de novo, até que esse negócio você vai ver que é no automático. Que nem Eduardo já falou aqui, por que você dirige sem pensar se vai ser primeira, segunda, tem carro automático, porque você vira um hábito, você já sabe nesse negócio fazer. E quando você transforma, através dos seus esforços, um desejo numa crença, você vai ver que você vai cada vez menos tendo dificuldade de fazer esse trabalho, de fazer esse processo. E não tem nada espiritual nisso. Agora, ok, tenho um desejo, me esforcei, agora eu acredito que de fato esse negócio vai acontecer. Adianta, querido. Você tem que realizar. Esse negócio tem que acontecer na tua vida. E enquanto não acontecer, você tem que perseverar, você tem que insistir. Então assim, estou desempregado. Vou lá, esse é um desejo, até por necessidade que eu tenho de arrumar emprego em 2020. Legal. Vou saturar minha mente nesse meu desejo até eu crer nisso. Ok. Mas se eu parar aí, queridos, o que vai acontecer? Nada. Agora você tem que realizar. Se você tem um desejo de ser curado das suas emoções, vai escrever no papel lá, o meu compromisso com a minha própria vida é ser curado
dessa depressão, dessa doença emocional, que eu não aceito mais para a minha vida. Da primeira vez é um desejo. Todas as vezes que você voltar nesse teu desejo, declarar para você mesmo, esse negócio vai para o teu subconsciente, esse negócio vai passar a se tornar algo positivo nas suas emoções. Quando você pensar que você está doente, não, eu já fui curado. Já declarei isso, é uma decisão, é uma promessa que eu tomei na minha vida, não aceito mais isso para mim. Então eu preciso agora levar a crença num novo patamar, que é o que todo mundo precisa, que é o que a gente almeja, que é aquilo que faz sentido para um filho, para uma filha de Deus aqui nessa terra. Eu preciso realizar algo que nasceu como um desejo, passou a ser uma crença, eu acreditei e agora eu tenho que realizar. Como é que eu faço isso, Luciano? Porque sem realizações, queridos, não há mudança. Quantas pessoas aí fora nas igrejas estão há 20, 30 anos nas igrejas e você olha para a vida delas, é a mesma vida de 20, 30 anos lá atrás. Você não vê mudança nenhuma. Sempre as mesmas conversas, sempre as mesmas murmurações, sempre os mesmos pedidos para Deus, sempre a mesma coisa, não muda porque não realiza, ainda que seja legítimo para ela. Queridos, sem a nossa contribuição não há milagre. O Pedro só viveu o milagre porque ele tinha uma vontade, que desenvolveu uma crença, que ele ficou em cima da água. Se o Pedro não tivesse saído do barco, ainda que ele tivesse um desejo, sem o esforço dele, ele não ia ter mudado nada naquilo que ele tinha estabelecido naquele momento para ele viver. E como é que eu transformo uma crença numa realização? Numa palavrinha que se chama fé. Aí a gente começa a trazer Deus para essa conversa. Até agora, querido, é o esforço teu. Então, se você tem um desejo, ainda que seja legítimo, não adianta você ficar pedindo para Deus. Esquece. Nessa fase, Deus não atua. É um problema, uma responsabilidade minha e sua. Não adianta você pedir, orar e reivindicar para Deus quando você está na fase da crença. Você acredita. Até aí, agora você entra numa fase onde Deus faz todo sentido. Aonde Ele vai, de uma maneira sobrenatural, através da fé, que eu vou te explicar o que você tem que fazer, alcançar aquilo que você precisa alcançar, que nasceu como desejo na tua vida, no teu coração. Então, há duas coisas diferentes. Crença e fé. Às vezes a gente coloca isso num balaio de gato só, e são coisas muito diferentes. Eu acredito que eu vou fazer da minha vida em 2020 um ano extraordinário. Isso é uma coisa, isso está claro dentro de mim. Agora, eu tenho fé para isso? Para que eu transforme essa minha crença numa realidade, para que eu viva isso? E o que a Bíblia diz que é fé? Em Hebreus 11:1, diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, isso é fé. Então, eu tenho que acrescentar na minha crença essa certeza das coisas que se esperam. Então, na crença eu acredito, na fé eu tenho certeza. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Eu acredito que em 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu tenho certeza inquestionável de que 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. Agora, falar que tem fé adianta, querido? Se eu perguntar para vocês, quem tem fé, vai todo mundo levantar a mão. Adianta nada? Não adianta nada, querido. Ficar orando para Deus, pedindo para Deus, em cima da sua crença, naquilo que você acredita, vai resolver? Não. Vir na igreja todos os domingos, ir nos PGs toda semana, decorar a Bíblia, vai fazer com que aquilo que você acredita aconteça, querido? Não. Então o que nós temos que fazer? Se fé, segundo a palavra de Deus em Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que eu espero,
Então eu preciso dar um passo a mais na minha crença. Do acreditar, eu preciso ter agora a certeza. O que eu preciso fazer? Eu preciso, e eu faço isso e dá certo, querido. Eu preciso, se eu tenho certeza de que isso vai acontecer, eu tenho que começar a viver isso na minha vida já. Eu tenho que me enxergar como é que eu vou estar, se eu tenho certeza, em 31 de dezembro de 2020. Não como eu estou hoje. Porque o que guia a nossa vida é a nossa visão limitada das circunstâncias que hoje nos rodeiam. Mas ora, se você transformou um desejo numa crença e agora você está aplicando a tua fé para que aquele desejo seja realizado, você tem que olhar para onde, querido? Qual é teu foco? Por que Pedro afundou? Olhou para Jesus? Olhou para o desejo dele, para a crença dele? Olhou para os ventos contrários? O que eu tenho que falar de mim, querido? Porque eu só prego aqui aquilo que eu vivo. O que eu faço? Eu já sei aonde eu quero estar dia 31 de dezembro de 2020, principalmente os meus negócios. Eu há tempo estou me vendo em 31 de dezembro de 2020. Há tempo. Sei como é que vão estar os meus negócios, sei como é que está a minha vida financeira, sei como é que vai estar a minha família, sei como é que vai estar a igreja. Já aconteceu? Mas eu estou aplicando a fé. O que é a fé? A certeza de que aquilo que eu acredito vai acontecer. Aí Deus entra no negócio. Aí fé. Eu não estou vivendo. Lembra quando Jesus voltou e Tomé falou assim: Jesus, eu só acredito no Senhor se o Senhor tocar aqui. Jesus disse assim: felizes é aqueles que crê sem ver. Nesse caminho é desnecessário dizer para você que você tem que ter um plano. Como é que eu quero chegar, como eu estou aqui na minha mente, no meu coração, 31 de dezembro de 2020? Eu quero chegar assim agora, o que eu vou fazer para isso? Enquanto isso, Deus está parado. Quando você estabeleceu o caminho, os planos, os propósitos, aí Deus atua. Porque nasceu num desejo, transformou numa crença, você estabeleceu na vida natural o que você tem que fazer. Agora, nesse caminho é que Deus vai abrir a porta. Nesse caminho Deus vai te aproximar de pessoas que você precisa conhecer para te ajudar. São nesses caminhos que você vai ter resposta, que você vai saber que não sabe da onde. É aí que Deus atua. Deus não vai sair do céu de barba branca, de vestes brancas, com o negocinho de tocar aqui, não. Deus vai te ajudar no caminho, quando você está exercitando e quando você está aplicando a sua fé naquilo que você acredita. É aí que Deus atua. E é por isso que eu tenho pedido para a igreja: seja menos espiritual. Nós precisamos ter os nossos planos, porque Deus vai atuar no caminho. Deus não tirou Israel do Egito e como um teleprocessador, não sei o que, ele transformou o capoeira. Não, teve um caminho, é no caminho que Deus vai te abençoar. Só que você tem que ter um plano. Porque se você não tiver um plano, você vai ficar na crença, você acredita, mas não dá, porque não tenho fé, não consigo enxergar. Você tem que materializar as coisas que você precisa alcançar na tua vida. E aí, num caminho, já se enxergando como é que você quer estar lá dia 31 de dezembro, Deus começa a agir com o teu sobrenatural. Você vai receber um convite para trabalhar numa empresa que estava absolutamente fora do teu radar. Você vai receber um e-mail, uma mensagem de uma empresa absolutamente acima da tua vontade de poder estar atendendo ela. Você vai receber a liberação de um dinheiro que talvez você nem acredite mais. É nesse momento, queridos, que Deus atua. Ele vai te dar estratégias para isso.
Ele vai dizer assim, olha, você fez um plano aqui, vou te incomodar porque não está encaixado, vai para cá, porque você vai chegar onde você quer, porque você acredita nisso e você já está vivendo isso, porque aí é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, ele só atua quando tem fé. Fé é o quê? Eu vivo aquilo que ainda não aconteceu. Entenderam, querido? O exercício que você tem que fazer para que você viva de fato um ano sobrenatural na tua vida. Queridos, 90% das coisas depende da gente, querido. Esse negócio de ficar orando, pedindo, vou entregar para Deus, Deus não vai pegar, querido. Para com isso, ainda vou empejar, eu fico ouvindo isso, eu estou entregando, não entrega nada para Deus, querido. Deus já fez na tua vida tudo aquilo que Ele tem que fazer. Se eu entregar dia 10 para Deus, eu vou para a roça, eu tiro a Júlia da faculdade, porque não depende de Deus, depende de mim. O que você tem que fazer depende de você. Desejo legítimo, acredita nisso, aplica a fé, já se vê, veja lá, tem um plano para isso, você vai ver Deus, aí você vai ter experiência com Deus. Aí você vai ver o que é Deus, além de uma igreja, além de uma reunião de domingo, querido. Aí você vai ver o quanto você vai vir testemunhar que, nossa, aconteceu algo extraordinário. Extraordinário, coisa só de Deus. Aí sim a gente vai começar a ouvir mais milagres, mais testemunhos aqui no nosso meio, querido. Para exemplificar, eu sou gerente de uma empresa, eu quero ser um diretor. O diretor que está hoje nessa posição vai ser transferido para um outro país. Opa, eu tenho um desejo de ser diretor. Legítimo? É legítimo. O que você vai fazer? Vai escrever, eu vou ser diretor dessa empresa. Vai falar com o teu coração, eu vou ser diretor dessa empresa. Eu vou ser diretor dessa empresa, tenho uma oportunidade, eu tenho a capacidade, os dons, os talentos, estou preparado, eu vou ser o diretor dessa empresa. Começou a acreditar. O negócio passou a ser vivo dentro de você. Passou simplesmente de mero pensamento e vontade, passou a misturar com as tuas emoções. Terceiro passo, você vai aplicar fé. O que você vai fazer? Você vai se ver na sala desse diretor. Você vai se ver na posição desse diretor. Você vai se ver comandando a equipe desse diretor. Para isso eu tenho que fazer um plano. O que hoje me falta, que eu tenho que fazer, para que esse plano, esses esforços, me levem a de fato a alcançar aquilo que nasceu como desejo. E aí, nesse plano, que Deus vai te abençoar. E você vai ser diretor. Se você não prejudicar ninguém, se você não violar as leis de Deus, você vai ser diretor. Queridos, Jesus já te alcançou. Jesus já transformou o seu interior. O Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. A Bíblia diz que você é co-herdeiro de Cristo Jesus, que você já habita no céu. O que está faltando, querido? O que está faltando para a gente viver de fato, verdadeiramente, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, querido? E não estou aqui pregando prosperidade, querido, ainda que seja algo legítimo para a igreja, mas eu estou aqui pregando a verdade, querido. Porque a nossa vida é muito rasa, a nossa vida é muito pequena, querido. A gente conquista nada perto daquilo que tem disponível nesse universo à nossa disposição, queridos. A gente vive dentro da caixa, a gente vive com aquelas nossas rotinas religiosas, queridos, que a gente vê e sabe que não está dando efeito, não está dando resultado. Então, queridos, a gente tem que se reinventar. Nunca se esqueça que se você tem necessidade hoje, não adianta pedir para Deus se você conscientemente não fizer o teu trabalho, definir um plano para isso, consagrar para Deus, pedir para que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, te conduza nesse plano. É no caminho que você vai viver o sobrenatural de Deus, mas não adianta ficar em casa.
Não adianta ficar tomando remédio, não adianta tomar droga, porque não vai resolver o teu problema. Por isso que tem igreja, quando um cai, a gente tem que levantar. Esse é o papel da igreja, querido. Te instruir, fortalecer a tua fé, o teu conhecimento e te ajudar. Ah, Luciano, nesse momento eu não consigo nem sequer ter desejo. Você precisa do corpo de Cristo, você precisa da igreja, você precisa dos pastores, você precisa dos líderes. Ai, mas de novo eu vou ter que procurar o Luciano. O Luciano, um dia ele vai ter que prestar conta para Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele deixou de fazer. Porque essa é outra estratégia do diabo, queridos. Assim, nossa, vou ter que falar de novo, não aguento, Luciano, eu tenho vergonha. Mentira do diabo na tua mente para você ficar onde você está. Eu não quero lá na frente, na eternidade, ter que prestar conta de Deus e Deus fala assim, ó, te procurou lá, você virou as costas, hein, cara? Belo pastor que você foi, hein? Porque não é ovelha minha, Jesus, eu sou co-pastor aqui, eu me esforço para não atrapalhar a obra de Cristo, mas eu confiei uma ovelha minha, uma vida que eu coloquei na cruz e você negligenciou, e eu não quero ter isso não, querido. Deus pode falar assim, ó, você fez coisa errada ali, mas negligenciar a obra de Deus, querido, tenho certeza de que isso é algo que eu quero absolutamente longe da minha vida. Então, está precisando de ajuda? Peça ajuda. Só tenha paciência de entender de que nós não vivemos da igreja. Nós temos uma vida fora da igreja que nós vamos sustentar a nossa família. Às vezes é isso, né? Às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala e aí quer que a gente atenda quando a gente pode. Tem pessoas também que estão sendo atendidas. Então é só conversar, a gente alinhar a agenda e a gente com certeza a gente vai estar à disposição para poder te apoiar naquilo que você precisar. Porque foi assim que aconteceu na minha vida quando eu conheci o nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando sobre a sua vida, você é, segundo a Bíblia, um projeto, não do seu pai e da sua mãe, mas você é um projeto que nasceu no coração de Deus. Está claro isso? Isso pode fazer sentido, mas isso é verdade no nosso interior, isso é verdade no nosso coração. A Bíblia diz que depois que Ele te projetou, Ele te formou com o pó e Ele soprou o fôlego dele dentro de você. A partir desse processo, a Bíblia nos ensina que você passou a ser alma vivente. Então aquilo que era um desejo, uma vontade de Deus, Ele acreditou nisso e transformou você num milagre. Você já é um milagre. Nós já falamos aqui quantas pessoas lutou para estar aqui na terra e você foi o único que conseguiu. Mais do que Ele pensar em você, mais do que Ele criar você, através do sopro dele, a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então, quando você está olhando para o espelho, você está olhando, segundo a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Você não está olhando para um derrotado. Você não está olhando para um falido. Você está olhando para a imagem e semelhança de Deus. Agora, a minha visão, ela está ajustada para isso, queridos? Quem eu vejo quando eu me olho no espelho? Você tem que se ver com uma imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Paulo diz que você e eu, nós temos a mente de Cristo. E o que tem habitado como pensamento na nossa mente? Os pensamentos de Cristo ou os pensamentos que não são de Cristo? Mais um pouquinho, a Bíblia diz que eu e você, João 1, 12, 13. O que diz João 13? O que diz? Filho de Deus. Então eu só estou aqui recapitulando alguns fundamentos, queridos, porque se você não tiver essas verdades, tudo isso não vai passar de informação para você. Então você é um filho de Deus. E mais do que isso, você tem dons, talentos, capacidades que eu não tenho e que ninguém tem. É por isso que só existe uma única digital. Não existe uma pessoa igual a outra. O problema é que às vezes a gente quer ficar se comparando com as pessoas.
E adivinha se isso vai dar certo? Ah, eu quero ser que nem aquele cara lá. O cara pode te inspirar, é uma outra coisa. Agora, você ser o que ele é e fazer aquilo que ele faz, não necessariamente é aquilo que você tem dons e talentos para fazer. Mas que há dons e talentos que são só seus, que te ajudem você a realizar aquilo que você quer na tua vida, você não tenha dúvida disso. E você tem o cérebro, esse 1,4 kg na sua cabeça, esse carinha aqui, ó. Nenhum outro ser humano tem, nenhum outro animal, nenhum outro ser, só você. Que os cientistas lutam e não conseguem entender como é que esse troço funciona. Isso é você, se acreditando ou não. Porque a verdade, que a palavra de Deus, é nisso que ela se baseia, é nisso que ela nos ensina. Qualquer pensamento contrário diz, queridos, é uma pessoa que você não é. E eu não poderia deixar de reforçar de novo essas verdades, para que você comece esse teu ano, de fato, com essas crenças cravadas no teu coração e na tua mente. Há um mundo para você conquistar, querido. Há um mundo para você conquistar. Não existe o que você não possa alcançar na tua vida. Um dia Abraão estava na sua tenda, meio cabisbaixo, reclamando, murmurando para Deus. Ele falou, cara, sai fora daí. Vem para fora. Olha para o céu. Conta para mim quantas estrelas tem no céu. Abraão falou, não consigo, então é isso aí que eu vou te dar. Sabe o que a gente tem que fazer às vezes, queridos? É sair da cabana, sair da caverna, sair do buraco e ver a dimensão das oportunidades que nós temos na vida para conquistar. Aí faz sentido a gente falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí faz sentido a gente falar que a gente crê em Deus. É isso que Deus tem para a tua vida, querido. A Bíblia diz que você é co-herdeiro de Cristo. Tudo que é de Cristo é seu. Agora há um cartório lá. Se você não se esforçar para ir lá, o escrivão vai falar que é o diabo. Não tem nada no seu nome. Não tem. Como não? Abre o negócio aí. Não tem chave. Tem chave. Foi no chaveiro. Ah, tá aqui meu. É meu por herança. Vou chamar o louvor para vir aqui, por favor. Então, fechando isso tudo, 2020 está em tuas mãos. Não está na mão de Deus, está nas tuas mãos. Você já aprendeu o processo que você precisa desenvolver. Então as tuas finanças estão em tuas mãos, a prosperidade está em tuas mãos, a tua família está em tuas mãos, o teu casamento está em tuas mãos, a tua cura está em tuas mãos, não está nas mãos de Deus. O teu destino está em tuas mãos. Sabe o que eu quero? Uma das coisas que eu vejo pela fé nessa igreja, queridos, é uma igreja de guerreiros. É uma igreja de pessoas vitoriosas. É uma igreja de pessoas que vêm aqui testemunhar a grandiosidade daquilo que elas vão viver. Isso era um desejo que eu tinha, talvez, quando eu comecei o ministério. Trabalhei muito isso no meu coração ano passado. E eu estou enxergando, pela minha fé, de que em 2020, o TR, não é uma empresa, uma igreja de doente, como é dizer aí fora. Igreja é hospital. Nunca a Bíblia diz que igreja é hospital para ficar com doente. A Bíblia diz que igreja são feitas de soldados que bate e derruba as portas do inferno. Isso é igreja. Pode ter feridos nesse processo? Claro que pode, numa guerra tem ferido. Mas nós não somos uma igreja de doentes. Nós somos uma igreja guerreira, que vai arregaçar a manga e que vai lutar para que 2020, de fato, seja um ano que vai valer a pena a gente viver. Entenda que você nasceu para viver.
Ah, só viver? Não, você nasceu para viver como vencedor. Você nasceu para dar certo na tua vida. Você vai dar certo na tua vida. Não importa se não deu, vai dar certo na tua vida. Faz esse processo e você vai ver. Ah, mas eu tenho dúvida. Faz o inventário na tua mente, porque tem mentira alojada na tua mente que continua te enganando. Aí nós temos que voltar ao passado, retrasado, que é o cachola. Porque se Deus está dizendo que você vai viver, por que você duvida que você consegue viver? Mentira. Ah, mas eu estou velho para isso, sabe? Você sabe que, não falei para minha esposa ainda, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a me preocupar já, falei, cara, já passei da metade da vida, olha lá ainda, né? Você acha que eu comecei a pensar nesse negócio? Eu tenho tanta coisa para realizar, mas com 50 anos, não foi por isso que eu emagreci não, viu? Eu emagreci porque eu precisava mesmo. Ainda que isso contribua, né? Falei, que pensamento é esse, Luciano? Fui conversar comigo mesmo. Aí eu disse, o IBGE disse que agora não é mais 70, 80, 90 anos. Mas que pensamento tonto é esse, cara? Você vai ficar aqui nessa terra até quando Deus decidir. Não é a sua idade cronológica que define quando você vai viver. Aí sabe o que eu fui ler? Eu descobri que o auge da maturidade, em qualquer área da vida do ser humano, aí eu fiquei feliz, é entre 40 e 50 anos. Eu falei, cara, então eu estou no melhor momento. Então agora é comigo mesmo o negócio aí. Olha, eu falo, pensei nisso, querido. Porque só que 50 anos, não é possível que esses 50 anos. Eu me lembro quando eu jogava bola, que eu tinha 12, eu tinha 50, sou de 1969. Os caras estão falando em 2010, nasceu agora 2000, fazendo aniversário de 2010. Nossa, como eu tô, tá nada, querido. Você continua sendo aquilo que causa o brilho nos olhos de Deus. Olha como o diabo é astuto, queridos. Na minha mente, ele lançou uma mentira de que aquilo que eu estou visualizando em 31 de dezembro de 2020, estou com 50. Eu falei para ele, cara, quase que você me enganou, hein? Quase. Glória a Deus por eu ter chegado até aqui. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua presença aqui nesta manhã, porque não tinha outro lugar melhor para você estar. Eu sei que tem várias pessoas que chegaram de viagem. O esforço de estar até aqui não é fácil. Mala para arrumar, mas vocês escolheram estar no melhor lugar para vocês ouvirem essa verdade de Deus para a tua vida e colocar em prática a partir de hoje. Não é amanhã não, querido. Lembra que o tempo é um ativo a partir de hoje. E você fazer, de fato, um ano especial na tua vida. E lembre-se, está tudo pronto, querido. O Éden estava pronto antes de Adão. Adão não fez Adão, Deus não criou Adão e depois deu o Éden. Já tinha o Éden. Então o que você quer já existe. Canaã já existia antes da libertação do povo. O trono e o reinado já existia antes de Davi. Tudo pronto, querido. Não acha que Deus vai pegar, não, vamos fazer, não, já está pronto. O que nós precisamos agora é tomar posse disso. Ser fiel às nossas promessas. Fazer esse processo. E viver o sobrenatural de Deus. E antes a gente encerrar com louvor. Para que isso aconteça, não esqueça jamais duas coisas, queridos. Jamais, nunca viole o direito das pessoas. E jamais, e nunca viole as leis de Deus. Seja um cristão na essência da palavra. Tenha temor a Deus. Coloque Ele em todos os seus projetos. A Bíblia diz lá em Provérbios 3,6, reconheça Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Porque às vezes, que eu me preocupo de ficar pregando essas coisas aqui,
a gente achar que isso aqui é psicologia. Não é. Disse para vocês que biblicamente Deus nunca disse para a gente separar a nossa mente das coisas espirituais. O que acontece no mundo é que há dois extremos. Se você for lá no Oriente, 100% lá das coisas são espirituais. Por isso que tem milhões de deuses lá. Tudo é tudo é Deus. Aí você pega o Ocidente, é tudo mente. E a gente tem que ter o bom senso de equilibrar isso. E eu sei que eu estou falando com uma igreja que já entendeu isso. De que não adianta só espiritualizar a coisa, não adianta só achar que eu posso fazer as coisas da minha mente. Você tem que ter uma combinação, uma coerência, uma sensibilidade para entender o que você faz, aquilo que ele diz. Agora, que essa parceria sempre vai existir entre você e Deus, sempre vai existir. Se você puder ficar de pé para a gente louvar a Deus e encerrar esse culto nessa manhã.